fazer um pequeno relaxamento para acalmar nossos corações e depois vamos ter a palestra com o senhor Eugênio, do Fraternal, ok? Então vamos sentar com nossa coluna ereta, os pés bem plantados no chão, e vamos invocar nesse momento a grande luz universal. A luz violeta que cura, restaura, transmuta, para que ela livre todo o nosso subconsciente. Sentimos e visualizamos essa luz que jorra do alto, que envolve e penetra o nosso ser, identificando cada parte nossa que ainda precisa de ajuda e de cura. Estamos abertos e dispostos para que nesse momento cicatrizem todas as feridas internas de nosso ser. Que todo passado doloroso se converta em aprendizado, que toda mágoa vire perdão, que toda culpa se transforme em autoaceitação, que todo apego seja liberdade, que todo ressentimento torne-se compaixão, que todo julgamento vire respeito, que todo sentimento de rejeição se converta em força e que toda dor se transforme em amor. Expiramos todas as feridas para fora de nosso ser e colocamos um ponto final em todas as situações mal resolvidas. Não julgamos, não condenamos, nem nos vitimizamos. Libertamos de toda dor. Inspiramos todo o amor universal que nos cura por dentro. Nos sentimos preparados e firmes para deixar as dores do passado e nos abrimos para uma nova fase em nossa vida. Pedimos agora, coloquemos nossas mãos com as palmas viradas para cima e pedimos que essa luz violeta seja colocada nas palmas das nossas mãos. E agora passemos as nossas mãos no nosso corpo, nos lugares em que precisamos de alívio, de cura, que a luz violeta transmute, trazendo a cura para todos nós. E assim, então, pedimos a Maria das Salões Angélicas, a Jesus nosso Mestre, a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, aos mentores dessa casa, aos mentores de cada um de nós, pedimos permissão e licença para que possamos dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Inimigos, a afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas
quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações, onde a luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas de perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Inicialmente, o meu agradecimento por mais essa oportunidade de estudo, usando um termo que eu sempre gosto de utilizar, me foi dito uma vez, com extrema propriedade, com um amigo, um companheiro de caminhada, e eu levei uns dias conversando comigo mesmo, né? E aquilo entrou como fosse uma luva. Eu acabava de fazer uma palestra sobre manifestações orgulhosas. E aquele amigo, acredito que até de alguma maneira medianeiro de uma colocação que deveria eu ouvir naquele momento, me disse o seguinte: você sabe, Eugênio, uma das coisas que eu lembro sempre é que os dois ouvidos mais próximos da boca que fala são os que devem ouvir. Eu levei uma semana e meia para medir a distância, mas verifiquei que eu precisava ouvir aquilo. E na maioria das vezes, nós precisamos ouvir aquilo, principalmente o que no primeiro momento não nos agrada ou não entendemos. Mas se fica o registro, mesmo que no primeiro instante projetemos naquele que falou ou naqueles que falaram e ou concordaram, a responsabilidade maior, que aliás é o nosso, infelizmente, um procedimento nosso muito comum quando nos consideramos o que somos. Crianças espirituais, umas um pouco mais amadurecidas, outras menos, as crianças espirituais em aprendizado. Não é à toa que nós estamos nesse órgão, e certamente acho que ninguém tem ilusão, mesmo que curta um pouquinho o final de semana, um feriado prolongado, que veio para cá com passaporte, e sim, tem certeza que veio com uma carteira de trabalho, provavelmente com salário próprio ao seu momento. Eu escolhi como tema, me inspirando inclusive no Pão Nosso,
Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde a nossa irmã leu essa página do Preparo, que tem o título de Inimigos, como ela falou. Me inspirei e fui ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente, tem como título, Amar vossos inimigos. Né? E resolvi acrescentar humildemente, reticências, quem são eles, como título. Mas sempre foi uma página que me deu certa dificuldade em ler, porque, embora lendo, entendendo a codificação da língua, aquilo que ali está escrito, sempre me foi difícil aceitar uma coisa que eu não consegui aprender, não só no decorrer do meu processo, nesta encarnação, né, que nós estamos aqui sentados, provavelmente acreditamos em muitas passagens terrenas, quem sabe quantas, imagino, mas coisas que a gente traz de outras, né? Como é que eu posso amar o inimigo? Difícil. Às vezes é difícil amar aquele que não consideramos como a palavra inimigo. E às vezes, como é difícil até amarmos aquele ou aqueles a quem nos sentimos responsáveis por amar, por compartilharem conosco a caminhada, ou pela parentela terrestre, embora saibamos que a nossa parentela terrestre foi conversada, discutida, planejada e geralmente aceita lá antes das nossas encarnações. Então, tanto estamos acompanhados de pessoas que nos querem bem por outras passagens, como muitas que não é que não nos queiram bem, ou que aqui não possam passar a querer, mas que tivemos passagens difíceis, né? Aí eu me inspirei nisso. Bom, o tema então é esse. Esse capítulo ele é interessante, porque ele tem uns subtemas, com os quais eu vou lidar um pouco aqui, esse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, como por exemplo, pagar o mal com o bem. Outra coisa difícil para nós aqui nessa terra, às vezes, aceitarmos, né? Como é que eu vou pagar com o bem o mal que eu acredito que estão me fazendo? Olha que interessante a mudança de... Né? A minha esposa e as crianças digam que desde que eu comecei a falar sobre algumas coisas, eu tenho mania de ressignificar as palavras. Eu mudo as palavras, ou acrescento uma ou outra, aí consigo enxergar por outro ângulo a situação, né? Porque nem sempre aquilo que consideramos que é um mal que está nos sendo feito, se olharmos para trás, algumas vezes foi um bem, embora guardassem responsabilidade aqueles que fizeram com uma intenção não adequada ou usando um procedimento não adequado. Também é isso que a gente aprende pela doutrina e acredita. Inimigos desencarnados. Para quem está na doutrina, aceita, né? O velho obsessor. Aquele que acreditamos que é responsável por todo o mal que nos é feito, né? E é interessante a gente achar isso, porque na verdade ele está no caminho dele, mas na maioria das vezes, dependendo da classificação que ele tenha nos nossos trabalhos de assistência e desobsessão, etc. tal, faz uma classificação, né? Todos aqui estão perto de você e não exatamente uma missão de luz, de orientação, podem estar de alguma maneira causando mal, mas às vezes é uma pessoa doente que na tua energia encontra alguma coisa, às vezes é uma pessoa que foi querida e que gosta de você, mas por estar ali, nem tanto está sendo ajudado, quanto está seguindo o seu caminho, né? E às vezes nós obsidiamos daqui para lá, não deixando que ela parta, ou que ele parta, não é? Aprendemos aqui. Às vezes é apenas um brincalhão, um zombeteiro que a gente chama, né? E fazer, como muitos de nós, e eu não sou exceção, adoram uma brincadeira, uma chacota, e às vezes até passa dos limites, né? Com coisas que não deveriam estar sendo de brincadeira para com alguns. Aí tem várias classificações, mas na verdade todos eles não são o nosso plano, porque é uma forma de terceirizar a responsabilidade. E se estão junto de nós, de alguma maneira, é por alguma coisa com a qual nós temos alguma responsabilidade, muitas vezes até inconsciente.
Mas esse item, inimigos desencarnados, é interessante. Eu vou fazer um pequeno parênteses. Quando a gente está, às vezes, numa sessão dessa chamada de desobsessão, de auxílio e tal, para começar, quem está sendo mais ajudado é ele. Porque aquele que está só é o veículo de trazê-lo, por mais prejuízo que esteja sentindo da presença do outro. O outro que está precisando de ajuda maior. E uma das coisas que nos ajuda, às vezes, nessas conversas, é quando, conversando com o irmão que está ali, né, através de um outro, dando passagem, e ele está com uma bronca danada daquele que está ali sendo atendido, ou presentemente ou não, conforme o trabalho que a casa faz, mas, na verdade, esse irmão que está ali está sempre com alguma razão, como nós a temos quando estamos na carne. Quando você diz a ele, meu irmão, que está muito zangado, por exemplo, vou jogar umas palavras aqui, claro, cada caso é um caso, a intuição vai vindo, tem os procedimentos, mas só para a gente poder falar desse item, e a gente diz assim para ele, meu irmão, você sabe em que data nós estamos? Nós estamos no dia 29 do mês de novembro, na cidade de Friburgo, Nova Friburgo, no Brasil. Aí você vê que ele está preso lá, como nós ficamos na nossa vida mesmo de encarnado, numa dobra de tempo, naquilo lá que houve. Aí ele diz, mas ela fez isso, ou ele fez isso, tal. Tem até um caso que eu vou falar hoje, que vocês devem ter visto o filme de Divaldo, né? Então, naquele finalzinho, onde o obsessor dele toma o caminho, tudo que exemplifica isso mais adiante. Mas então, ele fica assim. Aí, como geralmente o que nós fazemos pela lei de causa e efeito volta para nós às vezes, dependendo da situação, volto a dizer, não estou dando uma fórmula, nós fazemos com a ajuda dos amigos espirituais, faz uma tela mental, cada um tem o seu procedimento, que aquele ser que ali está desencarnado enxergue, retorne ao momento aonde houve o problema e ao momento atrás, porque geralmente o problema que houve com ele foi consequência de alguma coisa que ele fez atrás com aquele que estava em outro, e por aí vai. Às vezes, mesmo assim, ele resiste. E aí vale isso para nós como conselho também. Não vou mudar. Não, mas ele fez, não sei o quê. Aí a gente costuma usar a progressão, mostrando o que vai acontecer lá na frente. Nós não vamos mais ele ver. Ele vai voltar numa outra situação não positiva com aquela pessoa, ou vai voltar aquela pessoa, ou ele como um ente entre arca familiar, querido, por aí vai. Bom, então os inimigos encarnados também são uma circunstância, e na verdade não são inimigos. Eles vêm nos acordar de alguma maneira e, mesmo quando não conscientemente, nos lembrar daquilo que nós fizemos e que às vezes estamos ali refazendo. Há um outro item desse capítulo interessante que é assim: se alguém te bater na face direita, vire à esquerda. Coisa complicada, né? Para começar, se te bater. Eu fiquei anos na minha vida, 30 anos treinando para ninguém me bater. Hoje, o meu filho, no outro dia, estava fazendo os movimentos comigo lá, por conta dele. Eu disse, papai agora é um homem de paz. Papai não quer mais treinar essas coisas, né? Aquela coisa, até porque está ficando mais forte do que eu, sou obrigado a admitir para essa idade. E também, então eu arranjo um jeito político de resolver o problema, que não dá mais para fazer como antes. Mas, bater outra face, na verdade, é não revidar. Né? O tipo de agressão. E na instrução dos espíritos, também é um item interessante, se fala da vingança, do ódio e sobre o duelo. A vingança, já sabe que vai acontecer lá na frente o retorno, né? Então a lei de causa e efeito, não tem por que fazer um mal ao outro. Essa questão aqui do ódio é um mal para a gente danado. Aliás, na medicina chinesa, o fígado e a vesícula, aquela bilis toda, de ar ácido, são órgãos da raiva, né? E como adoecem. Pode botar a culpa no álcool, que tem sua culpa, numa cirrose ou outra coisa qualquer, mas é aquilo que a gente não vê com os olhos da carne que é a causa psicossomática de um monte de questões nossas. Inclusive, o câncer tem suas origens também nessas mágoas que nós cultivamos. A mágoa é quando a gente não consegue colocar
um limite do que o outro está fazendo, a dificuldade nossa, uma certa circunstância, não cabe aqui ficar buscando desdobrar, mas guardamos aquilo. É aquele baú que quando abre é o problema, com aquilo que nós chamamos a gota d'água, né? Isso é horrível em qualquer tipo de relação. No casamento nem falar, né? Não chega a ficar arrepiado de medo. Mas eu queria, nessa introdução já longa, perguntar a vocês, não é para responder, mas é para pensarem aí, ficarem pensando, para quem saiba daqui a pouco responderem, o que cada um de vocês considera um inimigo. O que eu considero um inimigo? Porque as palavras em língua portuguesa, embora sejam uma língua latina, e são as mais ricas, mesmo assim elas são limitadas nos seus conceitos. O que eu considero um inimigo? E, aproveitando, não para remoer, quais são os inimigos que eu imagino ter? Imagina. Porque às vezes você está projetando no outro, mas o outro. Obrigatoriamente não é. Esse conceito de inimigo. Eu fico com essas dúvidas todas. Até hoje, cada vez eu estou piorando. Eu pensei que eu fosse aprendendo algumas coisas que ia melhorar, mas está ficando pior. As dúvidas estão aumentando, o que significa que eu preciso estudar mesmo. Eu fui ao dicionário, né? Eu gosto de dicionário, eu sou chegado a um dicionário. Hoje em dia, na tecla, né? Eu gostava daquele grossão que levava debaixo do braço, mas ele envelheceu muito, hoje é na tecla. Eu fui ao dicionário, e inimigo vem do latim inimigos, que significa aquele que não é amigo. É só isso que diz lá. Bom, agora estou enrolado. E o que é amigo? Aí voltei lá no dicionário, porque eu tenho um conceito de amigo. Aí fui no dicionário, e lá está amigo, vem do latim amigos, aquele que tem um afeto a você. Já melhorou. Mas, então, o inimigo não é amigo, ou seja, não tem afeto, mas obrigatoriamente não tem desafeto, não te desejo mal, então o conceito ainda não estava claro para mim. Aí eu fui e botei assim, mas pensar em inimigo, costumamos pensar em adversário. Aí eu digo, tenho que ir ao dicionário. Aí fui lá, adversário, aí vem lá, uma palavra até bonita, adversarius. Me lembrou uma equipe inteira, mas não quero falar disso agora. Adversário é aquele que está contra. Tá. Mas aí me veio novamente as perguntas. Essas perguntas, a mania de perguntas, a paciência. Mas adversário no quê? Ou contra no quê? Numa opinião sobre alguma coisa, virou um inimigo, porque pensa muito diferente de você, ou exatamente contra você, ou aquilo está te causando um prejuízo imediato, e desse não. Numa partida desportiva, eu sou um flamenguista que, acredite ou não, gostaria que ganhasse, mas não fiquei chateado porque perdeu. Difícil para os meus filhos que dormem todos com a camisa explicar, eu fico explicando. Fui professor de educação física a vida inteira, foi a primeira formação, dirigi escola de educação física, e nunca consegui entender a belicosidade numa competição desportiva. Nunca consegui entender. Você diz, mas isso é coisa de, não, você é meio esquisito. Não, sou esquisito não, lutei artes marciais também a vida toda. Eu fui presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro e nunca consegui entender aquele estado, às vezes, de violência que alguns desenvolviam, que não tinha nada a ver com o princípio que se ensinava, pelo menos os que me ensinaram, né, com os quais eu aprendi. Aí eu não consigo entender isso, mas tenho me esforçado. Eu não quero muito tempo não, porque eu tenho medo. Tenho medo mesmo, mas só um segundo eu queria sentir o que o outro sente para ter vontade de chutar a canela do outro, para botar o outro no chão, para brigar até se matar. Eu também não entendo como é que o cara grita na frente de um palanque assim e perde o controle. Teve torcedor do Flamengo baleado lá no Uruguai, né? Um ônibus. Tem coisas quase levou assim. 20 tiros. Mas a gente tem na família e tudo, pessoas que ficam muito assim ansiosas. Mas então, não é estar contra. Aí eu voltei, né? E uma questão ideológica. E outra coisa assim, eu chego a me divertir botando pilha.
Porque eu tenho uns amigos que têm uma cor verde e amarela, mas acham que o verde e amarelo é simbolizado por uma pessoa A, B ou C. Não é? E outros que têm uma cor um pouco encarnada, mas não quer dizer que o representante real do que representa a cor encarnada é o cara A, B ou C. E ninguém tem que zangar um com o outro. De vez em quando a minha esposa pede que eu pare, porque eu ponho pilha aqui e ali, né? Mas só de brincadeira, e aí às vezes para puxar na brincadeira a oportunidade, através do humor bem colocado, não debochado, chance de falar um pouco, quem sabe, né? Despertar ou auxiliar outro a despertar. Aí eu fiquei bom adversário. Adversário. Aí eu me lembrei que tem um livrinho, Amai-vos uns aos outros, psicografado por Carlos Abacelli, inspirado pelo irmão José, que tem uma página chamada Adversários Fraternos. Eu vou lá olhar, porque adversários fraternos, fraterno, né? Me lembra? Então aí diz assim, adversários fraternos, por que te empenhas nesta ou naquela atividade de beneficência em auxílio aos necessitados? Não deves te sentir no direito de altercar com os companheiros de tarefa, estando lado a lado no serviço da caridade aos semelhantes, quais fossem fraternos adversários, muitos ficam sem falar com os amigos devotados ao mesmo ministério, durante semanas ou meses a fio. E eu conheço gente que poderia botar até anos aqui, dentro de uma casa que, como a nossa, fala de fraternidade. Não estou dizendo que aqui existe adversário fraterno, mas quantos de nós? E os adversários fraternos da nossa casa, no nosso negócio, na nossa equipe, no nosso trabalho, e pior porque a gente custa mais para ver, só por isso. É mais fácil ver o que está fora. Os adversários fraternos, ou teoricamente fraternos, temos aqui dentro. Somos frutos de muitas encarnações, cada personalidade que nós temos, algumas ficam ainda presentes nas suas tendências. Aí eu me lembrei de um outro livrozinho. Esse cara é chato, ele fica falando em livro toda hora. Mas é porque o livro é assim na terra como no céu, psicografado também pelo Bacelli, mas inspirado pelo Inácio, né? Inácio Ferreira. Aí diz uma frase aqui que mexe comigo demais, porque lembra a luta que nós temos para superar tudo aquilo que ainda está conosco, nem sempre de maneira consciente, e que são os grandes entraves. Eu diria o seguinte, são os grandes adversários, não vou mandar o termo inimigo, se eu falhar, foi falha de linguagem, adversários que nós temos ao nosso desenvolvimento. E esse trechinho diz assim, frequentemente, o que fomos em outras encarnações se sobrepõe ao que intentamos ser, e, não raro, a personalidade antiga de outros tempos, né, através das suas tendências ainda presentes, toma o lugar da individualidade e se levanta, olha só que lindo, dos escombros de nossa desdita, de tudo aquilo que nós carregamos e tentamos superar e muitas vezes não conseguimos, né? Tanto é que os que estudam, que acompanham, que de alguma maneira que ouvem, né, a questão, sabem que nós vemos sempre com muitos objetivos, ou pelo menos os objetivos mais importantes que estão na linha de frente, ou aqueles com os quais nós concordamos com a espiritualidade que nos orienta na reencarnação, teríamos alguma chance de vencer. E dizem, eles lá em cima, que muitos de nós ainda ficam reclamando que acham que vai dar para encarar mais coisas. Da mesma maneira que às vezes nessa vida a gente pega mais coisas que podem, na verdade, suportar. Numa relação, numa paternidade, numa maternidade, até num estado de filiação. Então, os maiores, na verdade, os grandes adversários que nós temos não estão em torno de nós. Podem até se apresentar como, podem até achar que são, ou muitas vezes, por experiência própria não positiva, minha, eu achar que alguém era meu adversário quando não é.
Por isso que a página inicial lida, Inimigos, pede, nos orienta a amar. E nos lembra o seguinte, que não é esse amor passional que eu tenho pela minha esposa, pelo meu filho, né? É um amor que eu deveria desenvolver, se eu não tenho ou tenho dificuldade em ter, e eu a tenho, com todos aqueles que caminham ao meu lado, principalmente com aqueles que não me são simpáticos, empáticos, por sinal que alguma coisa ali há de resolver. Não gosto da reclamação que ela faz quando o meu cachorro faz xixi no vaso dela, né, no mesmo condomínio. Ou não gosto que faça o xixi no meu vaso, no meu condomínio. Importuno o outro com o meu som além da hora, por achar que eu estou festejando, então eu tenho que festejar comigo, mesmo que eu não tenha convidado. E quantas vezes, na minha casa, eu pretendo um momento de uma sintonia com uma luz violeta e enfrento um pagode no lado, ou no quarto de um dos meus filhos, né? E também são chegados a um pagode e dizem que um dia, quando eu não conseguir mais reclamar, falar e não puder fazer mais nada, deixarem cuidando de mim como eu cuido da minha mãe, eles vão botar um para eu ouvir. Eu estou entendendo isso, já até me entendo na fila do Laje, porque eu acho que não é uma coisa que eu gostaria, embora eu não tenha nada contra a música em si, né? Bom, então esses são os nossos maiores inimigos. Daí os momentos de sintonização, os momentos de interiorização, de meditação, pelas várias das técnicas melhor, nos ajudam bastante a buscar sobre isso. E aqui, para não me alongar demais, eu queria retornar. Já viram que isso aqui não serviu para nada, já abandonei, né? Sempre assim, mas ajuda. Se eu preparei, não é? Quando eu não me prendo nos slides, que eu fico preso ali com o professor, e fui, né? Então, mas eu queria lembrar o filme do Inácio, não sei se muitos aqui o viram, o filme do Inácio, desculpa, fala da vida do Divaldo, não sei se muitos aqui o viram, mas ele tinha, entre outras tantas, um obsessor, que era o obsessor VIP dele, né? Aquele obsessor que depois a gente vê no decorrer da história, dentro daquela história que parece amigos encarnados, inimigos encarnados, que ele tinha induzido numa outra encarnação, com outra personalidade, e um outro também, tinha induzido ele a se suicidar. E ele, evidentemente, após o suicídio e na primeira oportunidade da reencarnação do Edivaldo, começou a andar atrás dele, fazia tudo para prejudicá-lo, atrapalhá-lo, isso e aquilo. E a orientadora espiritual de Edivaldo Franco, sabemos, né? Joana de Anjos, vivia acompanhando. Em determinado momento daquelas passagens todas, me chamou mais a atenção, a Joana, ele é de Valver avisado, né? Tinha já intuição, uma daquelas crianças colocadas à sua porta foi a mãe, uma reencarnação da mãe desse obsessor. E ele acolheu como acolhia todos os outros, mas aquela, predominantemente, ele acolheu com amor, como a gente quando tem realmente um arrependimento real de uma coisa que tem consciência que fez, que muitas vezes nós não a temos, infelizmente. O arrependimento só se efetiva quando você repara o mal que você fez, diretamente a ele, a alguém a ele vinculado, ou através de outro estado de trabalho, luz de caridade, que essa casa e outras tantas fazem, a gente pode se vincular a projetos, para as pessoas que você ajuda, você também recurso. Então aparece aquela, e ele, quando está no processo de acolhimento, aparece o obsessor, eu vou simplificar um pouco a história, e aparece esse caso todo, e ele, ao conversar com o obsessor ali, né, que vivia, onde desse, tal, ele diz que sabe que é, né, dá a entender que sabe, mas que vai amá-la por suspira e tal. O outro, evidentemente, se vulnerabiliza em função daquilo, embora a gente não limpa de uma vez. Eu lembro que tem umas panelas que fazem umas comidas lá em casa, que às vezes eu tenho mania de ajudar, faço média, eu lavo as louças, tá? Aqui entre nós não precisa espalhar, mas isso aí tem um ibope louco em casa. Então eu lavo as louças.
E naquele dia que fazem aquela costela, eu não como carne, mas tem muita gente que pega aquela costela, aquela panela engordurada mesmo, aquela, precisa de muitas lavadas. Né? E eu vou lavando e orando, porque para que aquele carne não. Eu vou lavando e orando. Mas aí nessas lavadas precisa de muitas. Também essas coisas muito presas em nós precisam, às vezes, de muito tempo para se fazer. Ele não prometeu, ele não estava perdoando ainda, mas já desistiu da perseguição e estava amenizado. Aí Joana aparece a Divaldo, que é o que eu quero enfocar aqui, e diz uma coisa muito interessante, que eu quero reproduzir. Os verdadeiros adversários a serem reconhecidos, acolhidos e perseverantemente em fraterna luta. Fraterna luta porque não é violenta, né? Luta de vencer dificuldades, ter tolerância, etc. E fraterna luta, vencidos estão em nosso íntimo. Nossas tendências reminiscentes de outras vidas e ainda resistentes em serem superadas pela presente personalidade, em mais uma oportunidade de vida terrena, através de suas provas e resignadamente expiações, precisam ser acolhidas, reconhecidas, né? E assim fraternamente trabalhadas. Aí Joana diz o seguinte, que ela diz assim, Divaldo, os verdadeiros inimigos não são aqueles que você sempre percebeu. Na verdade, toda a luta da criatura humana é quanto a si própria. Então, quando nós estamos numa casa dessa de acolhida, que vamos receber os tratamentos, de tudo aquilo que está conosco, a gratidão está presente. Mas não podemos deixar de acreditar, primeiro, que aquilo não acontece conosco por acaso. Temos uma responsabilidade sobre aquilo, de uma maneira de acolher e facilitar o tratamento, o resultado que queremos. Segundo é o seguinte, se não mudarmos a forma de pensar, nossos pensamentos, a nossa forma de sentir e alguns hábitos práticos, materiais, né? As coisas podem sofrer uma amenização, mas nunca nos deixa. É como aquele cachorro que você gosta, daquele banho lindão nele. Não vou nem falar em criança, que aí está mais nervoso, mas daquele banho lindão, daquele capricho, ou ele chega de um pet super chique, e a primeira lama que ele pode, ele se enrola todo. Aqui entre nós fazemos isso com alguma repetição, não é? Acabamos de resolver um problema, nos distraímos, aí vamos botar a culpa no cara que diz assim, vai de novo, aí a gente vai. São os pensamentos. Então nós não temos inimigos, nós temos adversários fora de nós, que muitas vezes só estão conseguindo algum resultado, se assim o são, por agir de consideração nossa, por oportunidades que ofereceram, seja no passado ou no momento. Então, fica o conselho do Pão Nosso, lido pela nossa irmã ao início, um pretenso inimigo, porque eu passei a acreditar que eu não tenho inimigos. Às vezes eu imagino que alguns possam ser. E aí sei que de alguma maneira eu estou devendo a eles, se não de agora, de alguma forma. Adversário constitui apenas desafiadoras provas da nossa paciência, tolerância, indulgência, capacidade de arrependimento, reparação e perdão, pela própria graça do Criador. Competência para amarmos a eles, como precisaríamos amar a nós mesmos, com todas as possibilidades, mas também com todas as limitações presentes no nosso íntimo. Eu não preciso sair abraçado com eles, mas a primeira coisa é não desejar o mal. E aí eu me permito contar uma história que não estava prevista, mas só para encerrar. Em determinada época da minha vida, ainda lá no Rio de Janeiro, onde eu vivi praticamente a vida toda, eu tinha um cargo de direção numa instituição de ensino superior. E lá no desentendimento com os donos, eu me entendimento assim, hoje eu considero uma picuinha minha, um orgulho, aquelas vaidades que o cara mandou eu ouvir. Né?
me curvo, pedi demissão. Mas eu tinha um período que tinha transição para passar para o outro que veio. E veio um senhor, eu era bem mais novo do que sou hoje, imagino que não tem tempo, né? Então veio um senhor, devia estar com a minha idade, mais ou menos, um pouco menos, cabecinha branquinho, e era mais assim, menos young e mais índio do que eu. E ele veio com a missão de ver tudo que eu podia ter feito de errado, já que eu tinha feito uma malcriação, não precisava ter feito, bastava sair, e encontrar os defeitos. E ele realmente era bom, viu? Porque ele desvendava tudo, eu já estava louco com ele, não sabia o que fazer. Eu ainda não era um espírito, era um católico que estava pensando, vinha ali, aquela coisa, nada contra o católico, né? Fui cultista de casal, sou filho de filha de Maria e meus filhos é um congregado mariano, sempre gostei e tal, e religiões são caminhos, a gente vê aquela que no momento mais atende. Eu estava começando a precisar de maior esclarecimento de algumas coisas. Bom, estava começando a ter, mas não sabia o que fazer. Aí um amigo fraterno, caminhada já na casa espiritual que eu estava começando a frequentar, disse para mim: Eugênio, posso fazer uma sugestão? Você conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu disse: não, já ouvi falar, mas ainda não li. Estava começando. Aí ele disse assim: faz o seguinte, no final do Evangelho tem umas orações, procura lá uma que seja com os adversários, tem vários, realmente tem vários temas. Aí eu vi lá uma que rezava para o meu anjo da guarda e para o dele. Eu comecei a rezar pela orientação para o meu e para o dele. E passou, se eu não me lembro, não foi tanto tempo, que era uma questão de um mês só de coisa, foi semana, eu rezava todo dia assim, mas era de coração mesmo, porque o cara me sensibilizou. Aí eu ligo para lá, a minha ex-secretária, agora secretária dele, mas muito amiga, eu liguei e falei: Eliane, tal, queria aquele documento que eu deixei aí, eu tinha recebido o documento dele, que era aquele, sabe, aquele que eu não podia nem reagir fisicamente, porque ele era diferente de mim, assim, aí, era mais novo, não tinha como, nem tinha que fazer isso, mas na minha cabeça eu passava a ideia. Aí eu fui e disse: e aí, aquele pai, aí ele ouviu o meu nome, ela disse: ô professor, tudo bem, Eugênio? Aí ouviu o meu nome e ela disse assim: fulano de tal, eu vou dizer o nome dele daqui a pouco, mas fulano de tal quer falar com o senhor. O que eu pensei aqui dentro de problemas, as palavras eu nem posso falar em público. Eu disse: e agora? Ele veio e eu estava esperando assim um desfecho daqueles. Aí ele disse: Eugênio, eu queria te fazer uma proposta. Olha, se eu me mostrar, rasga aquele documento que eu te mandei, finge que eu não encaminhei, vamos sentar, conversar e começar tudo de novo. Aí eu fiquei assim, agradeci, toquei o telefone, ficamos grandes amigos. Anos depois, eu passei a direção geral, porque eu me reabilitei. Sabe aquele filho mal criado que faz arte, ele põe de castigo? Eu me reabilitei, eles gostavam muito de mim e me mandaram. Eu fui para a direção geral, ele ficou subordinado a mim. E tive a chance de retribuir, né, o carinho. Porque ele era uma pessoa corretíssima, correta. Eu só estava na pilha porque tinha que estar, né? Tinha recebido o... Esse cara virou um grande amigo meu. E olha que coincidência, por isso que eu não disse o nome dele. O nome dele era Jesus. E como o nome dele é um nome assim, eu estou falando bem dele, porque foi professor também da Federal Rural comigo na época, depois. Então, meus amigos, orar por aqueles que você acha que estão te atrapalhando, perseguindo, é a melhor coisa que a gente faz. Não desenvolvendo coisas psicossomáticas, entramos em sintonia com o bem, a leitura nos disse, né, irmão, que o objetivo é não buscar pagar o mal com o bem, não buscar vingança. E aí esse capítulo passou a ter todo o significado para mim, porque amar os nossos inimigos, e começando por aqueles que em nós não estão satisfeitos com a nova trajetória, porque foram danados no passado, né? Certamente é a melhor coisa que nós fazemos. E muitas vezes
todos aqueles que estão em torno de nós que nos estão pressionando, inclusive os nossos, muitas vezes, familiares, na verdade, são pessoas em grande sofrimento, e todo aquele que de alguma maneira, intencionalmente, ou mesmo sem uma intenção direta, está nos fazendo mal, tem a sua responsabilidade, pela qual terá que responder, é óbvio, mas muitas vezes está cumprindo uma missão, porque o Pai se vale desses também, como de nós, para colocar outros na linha ou fazer com que despertem. Muito obrigado pela oportunidade e se esforce, porque não é mole não, né? Amar o que a gente considera um inimigo, tá? Muito obrigado e pela oportunidade de falar e ouvir, principalmente, né? Reforma íntima sempre, né? Sim.